Bem, nós estamos chegando ao último programa desta série de Encontros de Pais com a professora Thalita Silva, ela que possui mestrado em Educação com ênfase em Desenvolvimento Humano, foi pró-reitora acadêmica do UNASP e hoje trabalha como coordenadora pedagógica das escolas adventistas da região oeste de São Paulo. Esse programa Encontro de Pais tem o apoio do Ministério da Família da Igreja Adventista e das escolas adventistas, da educação adventista. Professora Thalita, mais uma vez, bem-vinda ao nosso programa Encontro de Pais. Muito obrigada. Nós vamos falar hoje sobre uma fase muito interessante, muito palpitante da vida dos nossos filhos, que é a adolescência, dos 12, 13 aos 15 anos. Quais são as características principais dessa fase? Bem, as transformações físicas, cognitivas e emocionais. Eu poderia afirmar que ocorre um segundo parto nessa fase, pelas fortíssimas mudanças físicas, mentais, né, e emocionais, como eu citei, e alguns chamam de segundo parto, exatamente porque ele passa por um processo como se fosse um novo nascimento. A criança, o indivíduo, a menino, passam por um processo de um banho. Há um autor brasileiro que menciona como se fosse a criança tira as roupas de criança, passa embaixo do chuveiro de hormônios, toma um banho e quando sai, a roupa de adulto ainda não lhe serve e a roupa de criança que vestia antes também não serve. Então é uma situação assim inusitada porque realmente são transformações muito fortes e marcantes. Pais ficam confusos e parece que perdem a identidade daquela criança e tem dificuldade de reconhecer a nova identidade, né? Não é verdade? E o senhor usou a palavra exata para definir, é a construção da identidade, a definição da identidade do indivíduo e sua percepção do outro como alguém que tem conceitos a respeito dele. Então, é uma fase, assim, de muitos desafios, mas uma fase encantadora, porque também é uma fase de grandes decisões. Se os pais forem muito rígidos, deixa eu explicar a palavra rigidez que eu estou usando aqui, rígido não moralmente, mas rígidos relacionalmente, né? Tem pais assim que tem uma rigidez, não tem maleabilidade, vão ter algum problema nessa fase, porque precisa se adaptar à nova realidade do adolescente aí, né? Por falar nisso, professora, quais são as estratégias para a gente desenvolver a fé nessa idade aí dos 13 aos 15 anos? Bem, antes de falar de estratégias, eu preciso mencionar que para que eu utilize as estratégias corretas, eu tenho que entender que nessa faixa etária ele necessita de espelhos. Espelhos do ponto de vista literal, ou seja, o adolescente gosta de se olhar no espelho porque ele está passando por grandes transformações físicas. Porque ele muda rapidamente, de um dia para o outro, são as espinhas que aparecem, é o contorno do corpo que muda, o ângulo do rosto que muda. O adolescente precisa de espelhos do ponto de vista literal, mas ele precisa de espelhos do ponto de vista relacional, ou seja, ele precisa encontrar o outro que tenha os mesmos problemas, desafios e situações de mudança que ele. E aí vem o advento do amigo íntimo. Ele precisa de um amigo íntimo. Então, quando a gente fala de estratégias, se eu garantir que o grupo de amigos deste adolescente faz parte de uma comunidade de fé, faz parte das mesmas crenças e valores, compartilha os mesmos valores da família cristã, possivelmente o amigo íntimo que ele vai escolher está entre este grupo de amigos. Então, é muito importante, como nós já dissemos da fase anterior, que os amigos compartilhem os mesmos valores que a família defende. Bom, se o pai não patrocinar esse tipo de atividades em grupo, o filho vai buscar de alguma maneira. Sim. Então, é importante que o pai patrocine esse tipo de atividade. Então, você pode ter corais,
Agora, isso dá trabalho. Eu tive 2 filhas. Dá trabalho você levar ensaio, buscar ensaio, né? Tem desbravadores, levar os bravadores, trazer os bravadores. Isso dá trabalho. Você queria passear, queria ir para outro lugar. Você precisa alterar suas rotinas para poder introduzir, para você poder ajudar o filho a se socializar nesses grupos, né? Agora, não tem outro jeito. E como resposta à sua pergunta, que condições eu ofereço para que ele se desenvolva na fé? Uma comunidade que o aceite. Que o cristianismo seja vivido de forma prática. Ele tem que ver aquilo que nós pregamos do púlpito ser vivido na vida de pessoas. Então, a igreja precisa, a comunidade onde ele frequenta, oferecer espaço para que ele se sinta aceito. E com o advento do amigo íntimo, a figura que ele fez de Deus na primeira infância, na segunda infância, vai ser determinante, porque Deus pode se tornar o seu amigo íntimo, que o vê, o conhece, tem conceitos a respeito dele, ou pode se tornar o inimigo, porque ele passa a ver a Deus como aquele grande fiscal que tudo sabe, tudo vê e que desaprova tudo que ele faz. Então nós voltamos lá para a importância da primeira infância. A figura que o pai demonstrou de Deus, a relação que ele teve com os pais e a relação que ele tem agora na adolescência com os pais. Agora, se lá na infância o pai e a mãe não colocaram dentro da cabeça, a Bíblia chama isso de inculcar, né? Por dentro da cuca, não é esse o significado mas enfim, é isso mesmo, por dentro da cabeça da criança, os conceitos de amor a Deus e de obediência aos seus mandamentos. Agora, nessa fase, os pais vão ter problemas muito sérios. Seríssimos. Seríssimos, porque a visão que ele tem de Deus... Então, se ele vem de um relacionamento saudável com seus pais, os pais representaram positivamente a Deus, agora ele vê a Deus como um amigo íntimo, um Deus pessoal. Se, ao contrário, os pais não representaram positivamente a Deus, e ele agora vê a Deus como este grande fiscal e a comunidade de fé que os pais participam também não é bem vista, porque ele não consegue estabelecer relação entre esse Deus fiscal, esse Deus impessoal. E aí ele diz assim, isso é a religião da minha igreja, isso é o que minha igreja acredita. E muitos adultos, pastor, e não é a minha pessoal, né? Se acomodam nesse estágio de fé, que a gente chama do terceiro estágio de fé, convencional. A minha igreja guarda o sábado, não sou eu que guardo o sábado. Interessante. Eu estou lembrando agora da história de Jacó. Jacó passou por essa experiência, porque ele fugiu da casa do pai, e lá quando ele teve encontro com Deus, ele disse, se o Senhor me guardar, se o Senhor me fizer voltar, me der pão, me der comida e me der roupa, então o Senhor será o meu Deus. Até ali ele era o Deus do pai dele, né? O Deus da igreja dele, mas não era o Deus dele, um Deus pessoal, né? Agora, o que os pais podem fazer para ajudar o filho adolescente a ter o seu próprio Deus? Então, este é um exercício e é muito importante nessa fase que o filho desenvolva a sua vida de devoção pessoal. Nas fases anteriores, nós falamos da importância do culto familiar. Continua sendo importante, mas agora eles têm que mostrar que o filho tem que ter a sua experiência de devoção pessoal, os seus momentos a sós. Leitura da oração, leitura da Bíblia, estudo da lição. Como é importante pais fazerem a assinatura da lição para os filhos, né? Eu tive numa igreja um dia desses e uma líder da igreja disse, pastor, fala sobre isso. Tem pais aqui que não assinam a lição para os filhos. Fico pensando como? Na minha casa, os meus pais deixavam de comer se fosse preciso, mas lição nunca faltou em casa. É impressionante o número de pais que têm negligenciado a assinatura da lição. Nas igrejas que eu vou também, normalmente as coordenadoras do Ministério da Criança falam, fale para os pais comprarem lição, fale lá do púlpito para os pais comprarem a lição. É impressionante. E se eles não compram desde pequenininhos, na adolescência ele não vai ter o hábito de devoção pessoal, ele não vai ter o hábito de leitura. Eu suspeito que talvez o próprio pai não tenha esse hábito de estudar a lição, então não considera importante assinar para os filhos, porque que outra explicação a gente vai ter para isso, né? Então eu resumiria assim, fazer
de Deus, o amigo íntimo de seu filho, é consequência daquilo que você fez durante toda a primeira infância. Agora, digamos que a criança chega, que o adolescente chegou na igreja agora, chegou para uma comunidade de fé agora. Aí eu quero destacar, pastor, a figura do líder espiritual da igreja. Numa igreja maior, um pastor, às vezes numa igreja menor, um ancião, o líder da sociedade de jovens, né? A figura de um adulto que tem uma fé madura é fundamental nessa faixa etária. Muito bom. A outra pergunta que eu queria te fazer, professora Thalita, é como ajudar os adolescentes a desenvolver valores e a desenvolver fé? Então, dando continuidade a esse raciocínio da pergunta anterior, eu diria, eles desenvolvem, isso não é um conceito pessoal, é um conceito científico, mas que tem total amparo e apoio naquilo que nós aprendemos na Bíblia. Primeira forma que os teóricos entendem que uma pessoa se desenvolve na fé e na fé religiosa, quando ela é colocada sob situação de provas, de conflitos, de dilemas. Então eu devo permitir que meu filho passe por provas, enfrente problemas, enfrente situações difíceis. Muitas vezes na tentativa de protegê-los, de poupá-los, de não querer que os filhos sofram, nós impedimos que eles se desenvolvam na fé. Tem pais que livram os filhos de tudo que podem, né? Eu me lembro que uma das minhas filhas sofreu, quando mudou de colégio, sofreu o que hoje a gente sabe que é bullying, né? Por parte de colegas. E as histórias que ela me contava eram de arrepiar. Eu tinha vontade de ir lá e defendê-la, mas eu sabia que eu não devia fazer isso. Então, por ter lido já alguma coisa, eu dizia, filha, ore a Deus, trate bem as suas filhas, ore a Deus, Deus vai ajudar você. E com o passar do tempo, ela foi escolhida depois a amiga da classe. Eles tinham eles escolhiam anualmente alguém, né? Então, ela venceu com oração, usando princípios bíblicos, aplicando a vida real dela ali, né? Não sei se é isso que está querendo dizer. Sim, muitas vezes nós impedimos que o adolescente, que o jovem, enfrente em situações, problemas, onde ele tem que se valer dos valores e dos princípios que lhe foram transmitidos. Lhes foram transmitidos pelos pais, pela comunidade, pela igreja, pela escola. E com isso, ele não consegue desenvolver uma fé madura. Então, a primeira coisa, eu diria, as provas e o sofrimento, Deus as permite para o nosso crescimento na fé. Amém. E nós devemos permitir que os adolescentes passem por isso. Segunda forma, pastor, convivência com pessoas amadurecidas na fé. Que cuidado tem que ter com companhias, né? Com companhias, com a líderes, liderança, professores. Ao conviverem com pessoas maduras na fé, automaticamente eles vão desabrochar também numa experiência de fé. Isso as teorias científicas falam e a Bíblia fala. Não é? Nós somos transformados quando contemplamos a Jesus. Então, quando nós temos modelos, referências de pessoas que têm uma vida e um estilo de vida cristão saudável, elas passam a nos influenciar positivamente e assim nós somos incentivados também a ter um desenvolvimento na jornada cristã e na fé. Bom, a gente tem pouco tempo, mas eu não queria deixar que a gente encerrasse o programa sem você falar um pouquinho sobre mídia e entretenimento. Como deve ser, como os pais devem mediar esse assunto aí de mídia e entretenimento para adolescentes dessa fase? Bem, hoje existem muitos estudos que já confirmam os riscos e perigos do uso abusivo, excessivo, desmedido, desregrado das mídias. Eu diria que até os 10 anos é a pior fase, o que uma criança que é exposta demais a TV, a programas, mesmo que sejam programas infantis. Né? Ainda que sejam religiosos. Quando ela é exposta demais a essa mídia, quer seja por ficar muito tempo sentada, muito tempo parada numa posição, muitas vezes numa postura errada, quer seja salubre, pela né? privação de desenvolver raciocínio mais abstrato, criatividade, porque já recebe toda a informação pronta pelo meio visual. Há uma série de estudos que comprovam isso, que há muitos riscos quando a criança é exposta a algum tempo por dia para as mídias, principalmente até os 10 anos, quando ela absorve tudo como uma esponja. Agora, na adolescência,
os riscos de contato com a internet têm se mostrado, porque traz implicações nos relacionamentos sociais, traz riscos, inclusive nos relacionamentos emocionais. Nós sabemos de casos de... hoje já existem dados de pesquisas que confirmam que 50% das meninas que que participam de sites de relacionamentos na internet desejariam se encontrar com as pessoas com quem elas se relacionam. Veja só. Não comentam com os pais. E muitas vezes não percebem os riscos desses relacionamentos. E as que percebem, que é um percentual menor, não comentam com os pais. Isso sem falar dos incentivos que há às experiências homossexuais, a sexo antes do casamento e uma série de outras coisas, né? Pastor, isso daria assunto para muitos e muitos encontros de pais. Então, quem sabe, os pais deveriam propor atividades alternativas. Exatamente. Os pais, nessa faixa etária, já não são tão importantes na questão de atividades sociais. Os pais já não saem tanto com os filhos querem sair com os amigos, eles acham até que pagam mico quando saem com os pais. Mas, se os filhos estão inseridos numa comunidade cristã, os riscos diminuem. Quando há atividades, e aí sim as igrejas devem se preocupar em oferecer atividades para esses adolescentes, oportunidade deles participarem. Não é? Muitas vezes eles não querem participar, não querem cantar, não querem ir lá, porque ele tem vergonha das mudanças que estão ocorrendo no seu corpo. Mas, dentro de um contexto de um grupo de amigos, eles gostam de expor ideias, gostam de trocar ideias, gostam de ser ouvidos. Então é importante essa preocupação em oferecer alternativas para eles não ficarem na frente de uma TV, de um computador durante horas e horas. E ainda falando em entretenimento, eu estou lembrando que o livro Orientação da Criança e também o Lar Adventista diz que deve ter horário para chegar em casa. Os pais devem saber onde os filhos estão à noite, mesmo nessa idade, com quem estão, o que estão fazendo. Isso é muito importante. As regras continuam existindo nessa fase, não é verdade? E por mais que eles não gostem, no fundo eles se sentem amados quando há cercas, limites. Claro. O pai cobra horário, se preocupa com ele. Claro, claro. Última pergunta. E se eu errei? Fiz tudo errado, fui um pai omisso, fiz tudo errado, acabou, não tem mais esperança a salvação do meu filho? Rapidinho. Assim. Eu ouço muito isso, pastor. E eu quero deixar como última mensagem exatamente um parágrafo do livro Orientação da Criança, na página 69, onde Ellen White afirma: os pais que começaram errado o ensino, eu diria, não desespereis. Necessitais ser firmemente convertidos a Deus. Então a transformação tem que começar primeiro no pai, em mim. na mãe. Necessitais do verdadeiro espírito de obediência à palavra de Deus, fazer reformas no seu estilo de vida e depois, com oração, a justiça de Cristo com certeza vai estar associada à sua atividade de pai, à sua ação de pai, não é? E Deus com certeza há de confirmar os seus esforços de oração, de transformação de vida. Primeiramente o pai deve ser transformado e depois Deus promete operar na vida dos seus filhos. Nós temos essa certeza. Então, se você errou, confesse a Deus, peça a Deus uma transformação na sua própria vida e ore pelos seus filhos. Deus é poderoso para fazer milagres. Ele é especialista em milagres. Queremos agradecer a você que nos acompanhou aqui durante esta série de programas sobre o desenvolvimento da fé nos filhos, nas várias faixas etárias. Agradecer também a professora Thalita, e nós vamos voltar com este programa Encontro de Pais e convidamos você para continuar com a gente, nos acompanhando, nos seguindo. Um abraço e até o próximo programa.